Seja bem-vindo à nossa aula de revisão sobre genética com o conteúdo cromossomos sexuais. Sem enrolação, direto no objetivo, vamos começar! No início da nossa revisão sobre os cromossomos sexuais, você deve lembrar que existem duas condições para a expressão dos cromossomos. Os chamados cromossomos do tipo autossômicos, que são aqueles cromossomos que não definem o sexo dos indivíduos, e os cromossomos sexuais, que são os cromossomos que definem o sexo. Só que a gente não pode trabalhar restrito a um sistema único. Por quê? Porque existem no mínimo 4 sistemas que podem ser cobrados de ti numa prova. Então, o primeiro sistema é o chamado sistema ZZ, que na condição homozigota, ZZ, ele configura indivíduos do sexo masculino, então ele é homogamético. Se ele for Z0, ou seja, ele não apresenta um dos cromossomos sexuais, Z0, o que acontece? Ele é do sexo feminino. Então ele é heterogamético, ele produz metade dos cromossomos com Z e a outra metade não. No sexo masculino, todos os gametas são iguais, produzindo 100% deles com gametas Z. O próximo sistema, e esse, por exemplo, pode ser trabalhado para galinhas, alguns tipos de répteis, mas o sistema que mais tem aparecido fora o sistema XY é esse sistema aqui, ó. O sistema chamado, olha lá, o sistema chamado ZW. Por quê? Porque se for ZZ, olha lá, sexo masculino, 100% dos gametas com o cromossomo Z e o outro deles, ZW, daí para o sexo feminino ele é heterogamético porque ele produz 50% com o Z e 50% com o W, certo? E o exemplo mais usado para ser trabalhado está aqui, ó, é com aves. E o último dos sistemas que a gente vê nesse momento é o sistema trabalhado para o sistema X0. Aí inverte, ó, porque XX, sexo feminino, só vai produzir gametas com cromossomo X e o outro deles, X0, que vai produzir metade dos gametas para o sexo masculino com o X e a outra metade sem. E isso pode ser colocado em diversas espécies de insetos, como principalmente gafanhotos. Vamos ver o próximo sistema, que é o sistema XY. Então, para o nosso próximo sistema, como já dito anteriormente, que é aquele sistema lá no fundo, ó, o chamado sistema XY, esse sistema XY, a gente deve lembrar que no sexo feminino, XX, então 100% dos seus gametas irão produzir gametas do tipo X, e do sexo masculino, o que acontece com ele? Ele é heterogamético. Por quê? Porque produz 50% dos cromossomos X e os outros 50% dos cromossomos serão Y. E isso acontece principalmente com nós, seres humanos. Mas o que a gente deve lembrar? Olha lá embaixo, ó. Que quando os cromossomos X eles se pareiam, não tem problema, porque eles se pareiam da mesma forma que os cromossomos autossômicos. Vejam, ó, todas as suas regiões são homólogas. O problema é para com nós homens. Por quê? Porque temos um cromossomo X e um cromossomo Y, que são cromossomos diferentes. Porém, temos uma região que é homóloga e a outra região que não é homóloga. Na região não homóloga de X, todos os genes presentes, eles expressam o que a gente chama de herança ligada ao sexo, que podem desencadear alguns tipos de doenças, como, por exemplo, doenças recessivas, como o daltonismo, a incapacidade de distinguir o verde e o vermelho, a hemofilia, a incapacidade do fator 8 de coagulação sanguínea, a distrofia muscular de Duchenne, deixa eu melhorar isso, a distrofia muscular de Duchenne e ainda por cima o glaucoma juvenil. Um detalhe interessante que eu queria comentar com vocês aqui, que todas essas doenças elas são recessivas. Vai ter as dominantes? Claro que pode ter na tua questão.
E o último tipo aqui é quando ela é restrita ao sexo. Quando ela é restrita ao sexo, são genes que estão presentes no cromossomo Y, que não tem homologia ao X. Quando eu penso em relação ao cromossomo X e cromossomo Y, tem aquela partezinha lá embaixo, ó, que aqui é a cromatina sexual. O que é isso? Se eu pensar na produtividade do X, o que acontece? As mulheres produzem 2 vezes mais do que nós, homens, que só temos um. Errado. Produz a mesma coisa. Porque as mulheres vão apresentar um cromossomo X em condição condensada, mostrando a cromatina sexual, certo? Em núcleo interfásico. Então só tem um cromossomo X ativo, a mesma coisa aqui, porque o outro está condensado. Por isso que se chama de dose de compensação. Vamos entender como funciona a chamada herança ligada ao sexo. Ou seja, todos aqueles genes que estão presentes no cromossomo X que não têm homologia à região do cromossomo Y. Eu peguei um exemplo bem fácil de ser entendido, que está aqui ele, ó, o chamado daltonismo, que é a incapacidade de distinguir o verde do vermelho, tá? Muito bem. Então, olha as 2 condições que a gente tem aqui. Vamos pensar no primeiro caso aqui, ó. Uma mulher, filha de um homem daltônico, casado com uma mulher normal, porém filha de um homem daltônico. Como é que será o cruzamento aqui? Eles podem ter 50% dos filhos daltônicos, ou 50% das meninas daltônicas, ou 50% dos meninos daltônicos, tá? Agora, olha o outro caso. Um homem normal, casado com uma mulher normal, porém filha de um homem daltônico. O que acontece aqui? Só vai ter 25% dos casos de filhos com a condição afetada do daltonismo. Mas eu não falei do sexo. Se a questão te pedir assim, qual a condição de filhos do sexo masculino, o que tu faz? Olha lá. Tu descarta isso aqui, ó, e aí fica 50%, tá? Então, olha só, eu vou voltar. Vamos começar. Se eu tenho, agora de novo, ó, homem normal, casada com mulher normal, filha de um homem daltônico, eles não vão ter meninas daltônicas e vão ter 50% dos meninos daltônicos. Então tu tem que cuidar com a contextualização. Se ele pedir assim, a condição de filhos daltônicos, independente do sexo, daí é 25%. Se ele pedir de filhas, 100% normais. Se ele pedir de filhos, 50% daltônico. Então, olha lá embaixo aqueles 2 quadrinhos. Nas mulheres, se a condição é recessiva, o que vai acontecer? 75% delas vão ser normais e 25% vão ser afetadas. Se a condição agora para os homens, 50 normal, 50 recessivo. Então, pensa comigo. Se na herança ligada ao sexo, ela é ligada a um alelo recessivo, os homens são mais afetados do que as mulheres, porque a mulher vai ter 25% de condição de ser afetada e homem 50%. Mas agora, presta atenção, se este alelo que provoca um sintoma, uma síndrome, for de natureza dominante, olha lá embaixo, se fosse de natureza dominante, as mulheres seriam 75% e os homens 25%. Então, se for dominante, as mulheres sofrem mais do que os homens, certo? Então, essa foi a herança ligada ao sexo. Vamos dar sequência aqui à nossa revisão. Herança restrita ao sexo ou genes holândricos. O que é isso? São todos os genes agora presentes no cromossomo Y que não têm homologia com o cromossomo X. Estão aqui eles, ó. É essa região aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, o que acontece? Nessa região, no cromossomo Y, basicamente, tem poucos genes ativos. E normalmente eles são responsáveis pela manutenção das características masculinas e para a formação do sistema reprodutor masculino, bem como os testículos pertencentes a eles. Certo? Bom, todos os genes que estiverem no cromossomo Y
e forem apresentados em um problema, só poderão ser passados do pai para os filhos homens, nunca para as filhas mulheres e nunca da mãe para filhos, pior ainda, tá? E o último caso é aquela herança influenciada pelo sexo, que são todos os genes que estão presentes em cromossomos autossômicos, ou seja, cromossomos não sexuais, que se expressam de forma diferente entre machos e fêmeas por causa da diferença de concentração dos hormônios. O exemplo é a calvície, que se dá pela oxidação da testosterona. Mulheres têm menos testosterona do que os homens, então tem menos a ser oxidado. Desta forma, elas têm menor condição de calvície do que os homens, tá vendo? Ó? Então, mulher não calva, homem não calvo, mulher não calva. Olha, o homem tem bem mais, ó. Homem calvo, mulher não calva. Aí sim, maior condição. Certo? E essa, então, foi a nossa revisão sobre cromossomos sexuais. Não pode ir para uma prova, não tem como ir para uma prova sem revisar esse conteúdo aqui. Valeu e até a nossa próxima aula de revisão. Tchau!